Olá, bem-vindos ao vídeo onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a diluição seriada. Então, dando continuidade ao assunto que foi iniciado no vídeo de testes sorológicos, onde eu falo sobre a importância, as características desses testes, o fechamento daquele vídeo foi sobre a forma de laudos, né, que a gente pode obter através dos testes sorológicos. Então, você tem um laudo qualitativo, quantitativo e semi-quantitativo. No que diz respeito ao semi-quantitativo, é feita uma estimativa da quantidade do analito pesquisado na amostra através de cálculos de diluição seriada. Então, você vai fazer, realizado uma diluição em série, e aí é feito o teste. E o título, que vai ser liberado no laudo, é a maior diluição em que se observa uma reação positiva. E ali você tem uma estimativa do quantitativo. As bulas dos kits, elas já vêm ali um valor estimado de quantidade do analito em pesquisa e em análise. Então, vamos falar um pouquinho sobre como ocorre, como é feita essa diluição seriada, que é sempre um assunto muito polêmico, os alunos costumam ter muita dificuldade, e isso é uma coisa que acaba sendo muito mais fácil no momento de prática, mas vamos tentar colocar aqui, a explicação do que é feito na diluição seriada. Então, a diluição seriada nada mais é do que uma série de diluições, uma sequência de diluições. E por que é feito isso, Isso é feito porque você vai conseguir a amplificação do fator de diluição. Então, lembrando que a gente vai ter que utilizar um soluto, um diluente, para a gente ter uma solução. E assim, uma diluição. O nosso soluto vai ser sempre a amostra do paciente, normalmente em sorologia, a gente vai utilizar o soro, mas você pode utilizar o fator de diluição seriada para várias outras análises, a microbiologia, por exemplo, Bom, a gente vai ter o soluto, que vai ser o soro do paciente, no caso dos testes sorológicos da diluição seriada, e a gente vai ter um diluente, que acaba sendo a salina, o agente que vai ser o diluidor, o solvente ali daquela solução. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar esse diluente em todos os tubos e depois a gente vem com a amostra fazendo essa série de diluições. Então, coloquei aqui também, que vai ter amplificação do fator de diluição. A fonte da amostra para a diluição de cada etapa vem da diluição anterior. Então, você pega o da diluição anterior para fazer a próxima e assim por diante. E a gente utiliza muito nas análises de sorologia o fator de diluição 1:2, tá? Que significa que na primeira diluição a gente vai ter 1:2, na segunda diluição 1:4, depois 1:8, 1:16 e assim por diante. Mas existem outros fatores de diluição. Na base 10, por exemplo, microbiologia faz 1:10, 1:100 e assim por diante. Aqui em imuno, a gente utiliza mais esse fator. Então, por exemplo, você vai colocar lá, seus tubos, se for uma diluição em série em tubos, realizadas em tubos, lembrando que você pode fazer em qualquer lugar, qualquer amparo, numa placa escavada para VDRL, você pode fazer uma diluição seriada, placa de fundo escuro, então, em tubo, não importa onde. O raciocínio da diluição seriada sempre vai ser o mesmo. Então, você bota uma sequência de tubos, coloca, identifica. Então, por exemplo, aqui está 1, que seria a amostra pura, depois foi colocado aqui 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e assim por diante. O técnico aqui em questão colocou já o mesmo volume de diluente em todos, e depois ele veio passando quantidades iguais da amostra para os próximos tubos, homogeneiza, passa para o próximo e assim por diante. Como seria isso, para a gente entender esse passo a passo? Então, primeira coisa, nesse exemplo aqui, foi uma diluição seriada realizada em tubos, onde utilizou-se um volume final de 240, ou um volume final de diluição, de reação, 120. Então, por exemplo, foi colocado 120 microlitros de diluente em todos os tubos. Então, o técnico pegou lá todos os tubos, colocou 120 microlitros de salina, água destilada, que seja, um diluente. Feito isso, colocou aqui 120 em todo mundo,
ele pegou no primeiro tubo e colocou a mesma quantidade, o mesmo volume, 120 microlitros, da amostra direto nesse primeiro tubo. Homogeneizou, e aí então ele ficou com uma concentração de 1:2, tá? Então, por que ele ficou com essa concentração, essa titulação, ele teve essa diluição, né, de 1:2? O que significa isso? Significa que se ele colocou 120 diluentes e depois mais 120 da amostra, ele vai ter, né, uma parte de amostra e uma parte de diluente. Então, seria isso daqui. Eu tenho uma parte de diluente e uma parte de soluto, aqui em azul escuro, que seria a amostra, e branco aqui o diluente. De maneira que eu tenho uma parte do soluto em duas partes de volume final dessa reação, tá? Então, sempre a gente vai expressar dessa forma. O denominador, ele significa quantas partes eu tenho naquele volume. E o numerador significa quantas partes do total eu tenho de soluto, eu tenho do analito que eu estou diluindo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma parte da amostra em duas partes de volume. Então, eu tenho um volume final aqui de 240 microlitros, onde eu sei que uma dessas partes, uma de duas, é só de amostra, é só do soluto, tá? Então, eu vou ter que, nesse primeiro tubo, eu tenho, né, uma diluição de 1:2, onde eu vou ter um volume final de 240 microlitros. Então, o que vai ser feito aqui? Homogeneizado com a ponteira, a pipeta vai homogeneizar, vai retirar ali, né, 120 microlitros e vai transferir para o próximo tubo os 120 microlitros do volume de uma diluição de 1:2. De maneira que aqui agora vai sobrar o quê? 120 microlitros com diluição de 1:2, certo? Mas como que fica 120? Porque você vai botar 120 do diluente, 120 da amostra, vai totalizar 240 microlitros. Esses 240 microlitros, no momento que eles forem homogeneizados, eles vão ter uma diluição de 1:2. Uma parte de soluto para duas partes do volume final. E se eu tirar 120 microlitros para o próximo, eu vou alterar essa diluição? Não, eu vou continuar tendo uma concentração, uma diluição de 1:2 nos 120 que ficou, e tenho também uma diluição de 1:2 no volume que está na ponteira, nos 120 microlitros que eu vou transferir para o próximo, certo? Então, fazendo essa sequência, eu vou passar 120 microlitros de uma diluição que eu tirei daqui de 1:2, para um tubo que já tinha 120 microlitros de diluente. De maneira que agora eu vou ter um volume final de 240, porém agora numa diluição de quê? 1:4. Por que eu tenho uma diluição de 1:4? Lembra que você pegou 120 microlitros de uma diluição de 1:2 e jogou no mesmo volume de 120 microlitros de diluente? Dessa forma, você juntou um volume de 120, onde uma de duas partes era o soluto, com mais 120. Então, eu vou ter quanto? Num total de 4 partes, uma parte é a amostra. Então, é como se eu pegasse agora esse volume aqui, que ficou nesse segundo tubo, e se eu repartir ele por 4 partes, uma dessas 4 partes é o volume de amostra. E 3 partes desse total vai ser do diluente. Então, eu tenho 1:4, que significa exatamente isso. Uma parte do soluto para 4 partes do volume final, tá? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Se eu pego agora 120 microlitros dessa diluição de 1:4 e transfiro para o próximo tubo que já tinha 120 microlitros do diluente. Vou ter quanto agora? 240 microlitros de volume final, só que agora numa diluição de 1:8. Perceba que eu estou pegando a mesma quantidade, transferindo, somando com uma outra quantidade de diluente e tirando de novo 120 e assim por diante. Então, quando eu vou fazendo isso, eu estou fazendo uma diluição. É uma diluição seriada no fator de 2, tá? Porque eu estou botando uma parte para uma de diluente e uma parte da amostra. Então, se eu for fazendo isso sequencialmente, eu vou diluindo
essa amostra no fator de 2. Então, como é que vai ficar agora? Esse terceiro tubo, né, que recebeu 120 microlitros da diluição de 1 para 4, ele vai se juntar com 120 microlitros de diluente. Então, se eu repartir isso daqui em 8 pedaços, um desses 8 é só da amostra e o restante de diluente. Então, eu tenho uma diluição de 1 para 8, que significa dizer que uma parte do soluto para 8 partes de um volume final, tá? Continuo aqui fazendo a minha diluição seriada. Tiro agora 120 microlitros desse, passo para o próximo tubo, que já tinha aqui 120 microlitros de diluente. Vou ter agora 1 para 16, que significa dizer o quê? Que uma parte é o soluto em 16 partes de solução. Então, se eu dividir por 16, uma é a amostra e o restante é diluente. Então, percebe que quanto mais eu faço isso, eu vou diminuindo a parcela do soluto e aumentando o diluente, ou seja, eu estou diluindo essa amostra. O analito que eu tinha aqui no início, agora ele está em menor quantidade nesse daqui, tá? Isso tem um objetivo, já vou chegar nele. Vamos entender primeiro a diluição seriada. Vou dar sequência, né? Pega o 120, passo para o próximo tubo. E aí eu vou ter 1 para 32, que significa dizer que uma parte do soluto em 32 partes da solução, tá? E aí eu vou ter isso daqui. Então, aqui nessa imagem, foi realizado o quê? Foi realizada uma diluição seriada com um corante azul que tinha no laboratório. Porque se a gente faz isso numa diluição de amostra de soro, o soro é praticamente incolor. Visualmente, a gente não ia ter essa sensação que eu quero que vocês tenham aqui. Qual é a sensação de perceber que conforme eu vou passando, né, eu vou passando para o próximo tubo, o meu fator de diluição vai aumentando, o que vai diminuindo? Vai diminuindo a quantidade do analito. Então, por exemplo, 1 para 2 é mais concentrado do que 1 para 16. A gente percebe isso porque vai ficando clarinha essa coloração, tá? Imagina que isso aqui, numa diluição seriada de soro, ficaria tudo incolor. Mas, o que eu quero que vocês entendam? Que o analito que está ali, que é o que eu estou pesquisando numa análise, num teste, né? Uma imunoglobulina, uma proteína, ela está diminuindo a concentração conforme eu vou aumentando o meu fator de diluição, tá? E qual o objetivo disso? Então, aqui é só para poder lembrar, né, que eu posso fazer isso no tubo, posso fazer isso numa placa escavada, para teste de VDRL, posso fazer numa placa de fundo escuro, não importa o local, uma placa de ELISA, não importa o local. A ideia da diluição seriada sempre vai ser a mesma. Nesse exemplo aqui, o que foi feito? 50 microlitros do soro com 50 microlitros do soro fisiológico. Ora, se eu botei 50 microlitros do soro com 50 microlitros do soro fisiológico, eu tenho o quê? O soro fisiológico é, né, uma salina aqui, questão que vai ser o diluente. Eu tenho uma do soro, uma da amostra, com uma do diluente. Então, eu tenho uma parte da amostra para 2 partes de volume dessa solução. Então, é uma diluição de 1 para 2. Se eu for fazendo isso em série, né, então, se eu boto 50 microlitros da salina, né, em todo mundo, em todos os poços, no primeiro poço eu boto a minha amostra, 1 para 2, homogenizo e passo para o próximo, 1 para 4, homogenizo e passo para o próximo, 1 para 16, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32 e assim por diante, tá? E aqui depois ele botou o reagente em terceiro lugar, né? Terceiro passo, ele botou o reagente que foi 20 microlitros de um antígeno, que é um teste específico, tá? Estamos falando só da diluição seriada por enquanto. Aqui é uma outra diluição seriada, né? Mesma coisa, 1 para 2, 1 para 4. Então, imunologia, a gente faz essa diluição. Então, qual é o objetivo disso? Então, eu estava falando aqui que a gente vai diminuindo a quantidade do analito conforme eu vou passando a diluição seriada. O fato de eu diminuir a quantidade do analito, ele tem um propósito. Eu vou, então, submeter todas essas diluições para um teste, tá? E aí eu vou ter um título.
O título, né? Quando a gente fala título de imunoglobulina, título enfim, do analito que eu estou fazendo ali, significa a maior diluição em que eu consegui perceber a reação. Então, o título ele vai ser a diluição. E aí, alguns kits, né? Alguns representantes comerciais de laboratório já trazem na sua bula do kit de teste, né? O kit reagente, já traz ali uma conversão desse título com uma estimativa de quantidade do analito que está na amostra. Por isso que a gente fala que é um teste, alguns testes, né, sorológicos, eles são semi-quantitativos. Por quê? Porque eles dão uma quantidade, porém não é uma quantidade certa que foi aferida por um equipamento. É uma quantidade estimada baseada numa diluição seriada, né, uma titulação. Então, é um semi-quantitativo, tá? Então, esse é o raciocínio dos sorológicos semi-quantitativos. Então, o que é o título? A titulação, então. O título é a maior diluição em que eu observo uma reação positiva. Por exemplo, paciente número 1, eu fiz a diluição seriada dele, né, do soro, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, blá, blá, blá. Fui fazendo a diluição seriada e depois eu coloquei na reação, né? Aqui no exemplo é uma aglutinação. Então, a gente teve aqui uma reação positiva na diluição de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64 e 1 para 128 deu negativo. O que a gente pode dizer com certeza aqui nesse teste? A diluição de 1 para 128 é uma diluição tão grande que não foi possível, o teste ele não conseguiu mais perceber a presença do analito. Já numa diluição de 1 para 64, o teste, a sensibilidade do teste, foi possível detectar a presença do analito. Ele deu positivo ainda. Então, perceba que é um teste qualitativo, mas como eu faço uma diluição seriada, eu consigo estimar um título, fazer uma titulação e estimar um valor de concentração desse analito, tá? Então, eu vou liberar no laudo que o paciente 1 ele é positivo, com título de 1 para 64. Ah, mas por que não fez, então, 1 para 100 aqui? De repente, poderia dar positivo. Poderia, mas a metodologia da diluição seriada, na imunologia, utiliza o fator de 1 para 2. A gente não vai quebrar essa diluição para ver aqui quanto que vai... Não há essa necessidade, tá? Porque a gente consegue fazer uma estimativa disso daqui. Então, pode ser que 1 para 100 poderia dar positivo? Não sei, não posso afirmar. O que eu posso afirmar com certeza e liberar no laudo? O título foi 1 para 64, tá? Paciente número 2, fiz a diluição seriada e botei para teste. 1 para 2, reagiu positivo. 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, negativo. Qual é o título do paciente número 2? Título 1 para 8. Por quê? Porque na diluição de 1 para 8, ele deu positivo. Na diluição de 1 para 16, negativo. O título ele é o quê? A maior diluição em que eu observo a reação. Por isso que o paciente 2, título dele é 1 para 8. Então, se eu estivesse comparando o paciente 1 e 2, por exemplo, quem tem o maior título? Paciente 1, ele tem o maior título, ele tem lá na diluição de 1 para 164, foi possível ainda dar positivo. Quem tem maior quantidade do analito pesquisado na amostra? Paciente 1, né? Eu preciso de uma maior diluição para começar a perceber que dá negativo, para o teste não conseguir mais captar esse analito na amostra, tá? Já o paciente 2, em 3 diluições ali, seriada, o reagente, né, o teste, não conseguiu capturar o analito da amostra. Ele já ficou em tão pouca quantidade que ele perdeu a sensibilidade de perceber a presença desse analito. Então, ele considerou negativo, porque tinha menos quantidade no paciente 2, certo? Lembrando que a diluição seriada não é apenas para testes sorológicos, né? Então, você pode utilizar para outras análises, pode utilizar, inclusive, com outros fatores de diluição. Aqui é um exemplo do fator de diluição de 1 para 10.
Você coloca 9 ml, por exemplo, né, de água destilada em todos os tubos, depois você vem com 1 ml no primeiro, aí você vai ter, então, 1:10, uma diluição de 1:10, de 1 ml em 10 ml final, do volume final dessa solução aqui, né? Se eu pegar aqui 1 ml desse e passar para esse, que já tinha 9 ml aqui da água também, eu vou ter o quê? 1:100, porque eu peguei 1 ml de 1:10 e joguei 9 ml de salina. Finalizei uma solução com 10 ml, sendo que com a diluição aqui de 1:100. E assim por diante, tá bom? Só para mostrar aqui que a gente pode ter outros fatores de diluição e utilizar a diluição seriada para várias finalidades dentro de um laboratório de análise. E aqui é só para chamar a atenção, gente, não sei se a imagem ficou muito clara, que, é claro, né, requer boas práticas de laboratório e boas práticas de pipetagem para realizar uma diluição seriada bem feita, sem erro de quantidade, sem erro de volume e que possa liberar um laudo, né, confiável, tá bom?